Pessoal, dando continuidade a mais um editorial aqui do nosso canal, eu peço desculpas pela falta do computador, pela falta de um pouquinho de tecnologia que a gente costuma usar aqui para deixar o vídeo mais agradável para vocês. Mas como eu disse, estou em trânsito e dessa vez as armas que eu tenho são dois celulares. Um que eu carinhosamente peguei da minha filha para poder gravar, que vocês já conhecem, a Alessandra Cardoso, do canal Geopolítica, e o outro, que é o que eu sempre uso nos nossos vídeos. Então a gente vai trazer noticiário da mesma forma, o editorial está aqui, firme e forte, e a gente vai trazer matéria agora importante para vocês. Só não esqueça de dar o like, curtir e compartilhar, porque o YouTube não anda notificando nossos vídeos. Pessoal, talvez o vídeo fique invertido, mas eu vou começar com uma matéria do Hora Brasil Notícias para vocês. Essa matéria do Hora Brasil Notícias diz o seguinte: urgente. Policiais militares dizem que guarda presidencial se omitiram a combater a invasão do Planalto no 8 de janeiro. A chapa agora começou a esquentar e esquentar de vez. Teve a CPI da Câmara do Distrito Federal. Nessa CPI, a Paula Belmont, que é deputada estadual, distrital no caso, ela fez acusações duras ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Ela disse que o ministro Flávio Dino foi responsável por uma sabotagem e que nessa sabotagem o intuito do Flávio Dino era conseguir o GSI. Ela fez essas acusações graves durante a CPMI e a oitiva do Gonçalves Dias, que foi o estopim, que foi o responsável por ter iniciado a CPMI lá no Congresso Nacional. Por quê? Porque ele foi pego numa filmagem que estava em sigilo lá dentro do prédio, recepcionando, e como disse um deputado da própria Câmara do Distrito Federal, como se ele estivesse agindo como um mestre de obras. Então ele foi o grande responsável. A Paula Belmont, grande responsável de iniciar a CPMI, tá? Que deixe bem claro. A Paula Belmont, ela fez uma pergunta: quem era o responsável pela guarda presidencial, que tinha que fazer a guarda do Palácio? O general Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, respondeu com todas as letras: o Ministério da Justiça, que é comandado por Flávio Dino. Até então, toda a responsabilidade que eles tentaram fazer seria encaminhada para a Polícia Militar do Distrito Federal. E agora, com essa matéria, a Polícia Militar aproveitou o gancho da Paula Belmont e disse o seguinte: a Guarda Presidencial omitiu mesmo, porque nós, militares do Distrito Federal, estávamos lá. Tanto que o Paulo Vieira, que foi o primeiro a ser preso, que era o comandante, as filmagens demonstraram que ele estava agindo. Mas a Guarda Presidencial, a Paula Belmont, colocou um vídeo onde ela, quando os manifestantes chegaram, estavam lá, entraram dentro de um ônibus e foram embora. E agora, a PM do Distrito Federal vai ser ouvida, e com essa oitiva chega-se ao resultado que se imaginava, ou seja, não foi tudo responsabilidade da PM, ou talvez nem foi responsabilidade da PM. A Guarda Nacional estava sob ordem de Flávio Dino. Esse é o ponto de inflexão aqui. Segunda matéria do dia, matéria do jornal Metrópolis. Pessoal, tá aqui, tá? Sempre eu coloco. Por que eu coloco? Eu cito a fonte. Hoje, nessa onda de dizer que tudo é fake news, nós que somos comentaristas políticos, precisamos muito nos blindar. Então, essa matéria do jornal Metrópolis, do Mário Sabino, e diz o seguinte, vale a pena você ouvir. Na Europa, Lula agora só tem cartaz em Moscou. O pessoal da esquerda, o pessoal progressista, quer pagar como se Lula fosse um grande líder, como se ele fosse um homem estadista que é quase que o presidente do mundo. E isso não é realidade. E o Mário Sabino traz essa matéria aqui que é genial, olha só.
O viajante internacional, que nas horas vagas dá expediente no Palácio do Planalto, ou seja, a crítica a Lula, que já internou mais de 30 dias fora do país. O Alckmin é o vice-presidente que mais governou o país, mais de 30 dias. E Lula só vive de viajar. Ficar aqui no Brasil e cuidar dos problemas internos que nós temos? Não. Ele só fica lá fora, e como diz o próprio Mário Sabino, mentindo lá fora. E aí eles falam o seguinte: é o viajante internacional que nas horas vagas dá expediente no Palácio do Planalto. Não tinha nenhum compromisso em Roma. Não tinha compromisso em Roma. A não ser ir ao Vaticano para tirar uma foto com o Papa. E quem banca isso? Nós. Então, o próprio Ciro Gomes, ele já tinha feito o prelúdio, que seria isso que o Lula ia fazer, tentar pagar de bom moço, bom samaritano, o salvador da democracia e deixar o Brasil aqui a cargo dos petistas deitarem e enrolar. O presidente Sérgio Mattarella, de Roma, e a primeira-ministra, Giordana Mello, só o receberam porque não tinha outro jeito. Ia ficar muito feio se um líder presidencial vai lá e eles não os recebem. Mas receberam sem nada de importante. Em relação ao Macron também, teve uma reunião pouco frutífera, atacou a União Europeia falando que a União Europeia ameaçava ele, e não é assim que se faz um debate. Esqueçam diálogo com a União Europeia, porque a União Europeia já está por aqui com o Lula. Na capital italiana, o viajante internacional repetiu as suas batatadas pró-Rússia e ouviu de Sérgio Mattarella que Vladimir Putin, invasor da Ucrânia, é criminoso de guerra. E vocês estão vendo o que está acontecendo aí com a Rússia e o caos que tudo está gerando. Por fim, mas não menos importante, outra matéria que eu trago para vocês, veja no Insta, tá? Essa matéria da Veja, tá? Deixar claro aqui para vocês, para os desavisados. Fonte da matéria, para que ninguém venha falar que é fake news, Veja, tá bom? Olha só, ministra da Saúde, que é a Anísia, enfrenta acusações de irregularidade por pesquisa na Fiocruz e disputa por seu cargo. Em 2014, o Ministério da Justiça contratou a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, para fazer uma pesquisa sobre o uso de drogas no Brasil. O trabalho, porém, foi considerado tecnicamente superficial, prejudicando o objetivo final, que era descobrir se o consumo de drogas no país estaria ou não em escala ascendente, se estava aumentando. Então, ela contratou, gastou 11 milhões para a Fiocruz fazer uma pesquisa se o consumo de drogas no Brasil está aumentando ou não, e foi uma coisa quase que copiada de internet. Tem noção? E aqui é onde entra um ponto interessante. Quem está de olho no Ministério da Saúde é o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. A grande questão que nos chama a atenção, que é interessante a gente levantar a discussão, é que o Lira é muito poderoso. Mais até do que Lula, ouso dizer. Eu acredito mais na força do Lira do que do Lula, digamos, em articulação. E Lira quer o Ministério da Saúde. Entretanto, todavia, contudo, meu pequeno gafanhoto, você tem que entender. O governo Lula tem um trunfo muito importante na mão. A maioria, grande maioria, dos ministros que Lula colocou tem alguma ponta solta, como essa, que fica escondida até que seja a hora dela cair. E quando chegar o momento dela cair para colocar outra pessoa no lugar, o Lula tem aquela boa e velha desculpa. Não, mas não foi minha responsabilidade, foi você que cometeu uma falha. E aí o Ministério Público age naquela hora que o Lula quer. A Polícia Federal age na hora que o Lula quer. Então, diga-se de passagem, G. Dias já caiu, mas provavelmente um dos próximos ministros a cair do Lula é a da Saúde. Por quê? Porque Lula quer dar o Ministério da Saúde para Lira em troca de base eleitoral no Congresso. E se você vê a ministra do Lula da Saúde cair, é porque o Congresso já está todo comprado pelo Lula, vai ficar muito mais fácil ele mandar na bagaça toda, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do editorial, espero que você tenha gostado. Mais uma vez peço escusas aqui pela forma que eu estou trazendo, né? Então,
digamos, tecnológica, mas é de coração. Eu quero só que você fique sempre bem informado, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.